Cruzeiro treinando, fechando a preparação para o duelo diante da equipe do Betim. É jogo que virou ainda mais importante para o Cruzeiro. Só a vitória interessa, porque senão o Cruzeiro vai correr sério risco de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Mineiro. Vamos falar sobre Gerson, Jonathan, o que pode fazer o técnico Tite e novidades sobre a situação de Kaique. Tudo isso você confere a partir de agora, né? É um jogo fundamental na caminhada do Cruzeiro do Campeonato Mineiro. Sabe por quê? O discurso do Cruzeiro não é esse de participar do campeonato apenas por constar. Não, o Cruzeiro quer ganhar o Campeonato Mineiro. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho já vou soltar o vídeo, nós chegando com informações importantes aqui no nosso Cruzeiro. A gente vai estar aqui reagindo no vídeo do canal Samuca TV e Tatiá Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Compromisso diante da equipe do Betim. E atenção, porque esse jogo ganhando uma importância ainda maior. É que o Norte está abrindo uma vantagem importante na liderança, no grupo do Cruzeiro, indo a 11 pontos. O Norte tem 11 pontos e o Cruzeiro tem 6. Só classifica o primeiro de cada grupo. Além disso, o melhor segundo colocado. Então o Cruzeiro terá, muito provavelmente, que vencer os 3 jogos que restam. Betim neste domingo, no outro final de semana o América e no outro final de semana o RT. O América no Mineirão, o RT em Patos de Minas. É essa situação em que se colocou o Cruzeiro, perdendo aí principalmente para Pouso Alegre e Democrata de Governador Valadares, jogos em casa e que, repito, complicaram a vida do Cruzeiro essas derrotas na competição. O time está concentrado, fechou a preparação com treinamento à tarde e vai mesmo com praticamente força máxima. Claro que um ou outro atleta pode acabar ficando fora, aí o Tite só vai confirmar isso no vestiário lá da Arena Vera Cruz em Betim. Mas a ideia é o Cruzeiro titular com um ou outro, repito, se ficar fora, vai entrar um outro para deixar o time forte também. Não tem aquela de time completamente alternativo. Então, vamos torcer, né, para o Cruzeiro dar uma boa resposta neste domingo, às 8 horas da noite, às 18 horas, o nosso dia de jogo KTO diretamente da Arena Vera Cruz em Betim. Então, tá todo mundo convocado aí para acompanhar a nossa transmissão. Gerson e Jonathan Jesus treinaram normalmente, recuperados aí da cãibra e estão concentrados. Vamos ver, repito, o que vai fazer o técnico Tite, mas os jogadores estão convocados aí, todos concentrados na Toca da Raposa 2. Aí é aguardar, mas estando bem, vão para o jogo, é uma tendência, tanto o Jonathan na zaga quanto o Gerson. Aí resta saber se o Gerson vai atuar mais aberto pela direita ou se o Tite vai colocá-lo no meio-campo. Enfim, o Cruzeiro precisa da vitória e só ela interessa neste domingo lá na Arena Vera Cruz em Betim. Uma outra informação importante do dia, que é sobre Kaique. A janela na Itália se encerra na segunda-feira e a negociação para a saída do Kaique, ela está travada. E agora tem um fato novo. Teve uma reunião durante um bom tempo ao longo deste sábado, aí da parte do Kaique com o Como da Itália. Tem uma questão da parte do jogador que não foi fechada. E informação que a gente tem também agora é de um entendimento do Cruzeiro que negociar o Kaique seria uma possibilidade de você ter que ir ao mercado, ou abriria uma necessidade, melhor dizendo, de você ter que ir ao mercado, ir encontrar uma opção como o Kaique e se encontrar, gastaria quanto? Então, a informação que a gente tem neste momento é de uma mudança na questão e, pelo Cruzeiro, o Kaique não sai. E aí, o jogador com o staff dele, eles podem continuar conversando, mas a informação de agora é que o Cruzeiro não pretende liberar o Kaique. E com esse tempo curto aí de janela, a permanência ela vai se tornando cada vez mais real.
não sei se o Como aumentaria valores, tentaria mais coisa, porque agora existia, sim, um entendimento de todas as partes, né? É o que a gente tinha falado lá num primeiro momento. Clubes e parte do jogador conversando é porque os dois estão interessados, né? Mas a informação deste sábado é com essa mudança de rota e o Cruzeiro muito provavelmente vai bater o pé aí até o último momento para que a venda não mais aconteça. É informação que a gente pode trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. E, claro, o Kaique ficando, existe um entendimento também de todos de que ele pode ampliar o contrato, melhorar as condições para que fique no Cruzeiro por muito tempo. Todo mundo sabe, é cruzeirense, já está há um bom tempo jogando na Toca da Raposa 2, jogando no Cruzeiro, virou titular em definitivo no ano passado com o Leonardo Jardim e é peça fundamental aí no time do técnico Tite e no elenco do Cruzeiro. Então, só para a gente confirmar, a possibilidade há alguns dias ela se tornou muito grande. Nas últimas horas, o posicionamento do Cruzeiro é para dificultar ao máximo uma saída do atleta, mesmo que o staff do jogador pense aí em uma negociação favorável também, né, da parte deles com o Como da Itália. Agora é aguardar as próximas horas e qualquer novidade a gente traz. É um jogo fundamental na caminhada do Cruzeiro do Campeonato Mineiro. Sabe por quê? O discurso do Cruzeiro não é esse de participar do campeonato apenas por constar. Não, o Cruzeiro quer ganhar o Campeonato Mineiro. Né? Esse objetivo existe na Toca da Raposa. Eu, na minha maneira de ver futebol, na minha maneira de ver como é uma gestão de um grupo de futebol ou um grupo de pessoas, tá? O Cruzeiro mais uma vez pecou. Foi muita oba-oba e pouca bola. E a gente vê claramente que o time está perdendo muito pelo oba-oba. Muito pelo oba-oba. O time do Cruzeiro desfilou no Engenhão no segundo tempo. Uma atuação, assim, vexatória, né? A falta de entrega do time do Cruzeiro contra o Botafogo beirou o vexame, né? No clássico contra o Atlético também acho que ficou muito, assim, eu vendo o jogo e eu vi pela televisão, o nível de entrega do Atlético perto do Cruzeiro, pra mim, foi desproporcional. Então, quer dizer, o Pancieri colocou, se o salário tá em dia, se o cara ganha bem, se tá todo mundo coisa, não existe explicação. Agora, eu vou pro outro lado, botar o time titular amanhã, pra mim é outro erro. Eu acho que o Campeonato Mineiro vale muito pouco pelo tamanho do investimento do Cruzeiro. E se, fisicamente, se o ponto de vista científico, tá? Se a fisiologia do Cruzeiro não garantir 100% que tem condição de colocar os caras amanhã, eu não colocaria. O Cruzeiro não fez investimento para ganhar o Campeonato Mineiro e eu entendo toda a importância que tem por não ganhar desde 2019 pelo fato de o Atlético ser hexa. Mas o Cruzeiro se sentir pressionado para ganhar o Campeonato Mineiro, comprando o gesto por 27 milhões de euros, aí eu acho muito. Ô, Ale Oliveira, deixa eu saber de você também a respeito dessa possibilidade de escalação com titulares e também da importância, né, desse jogo contra o Betim de amanhã para uma resposta diante de uma semana de jogos ruins que fez o Cruzeiro. Eu acho que o Simões tem um ponto muito importante, mas é que existe uma pressão gigantesca, né? E aí eu não sei até que ponto mais um resultado ruim pode prejudicar esse planejamento, né? Porque tem uma coisa que a gente tem que considerar, eu tenho elogiado e não poderia ser de outra maneira, essa gestão do Pedrinho, né? Que é uma mistura de SAF com coração, né? Porque acho que não teria nenhuma outra SAF no mundo que se esforçaria tanto por um clube quanto o Pedrinho faz pelo Cruzeiro, né? O Pedrinho, como uma parte aí torcedor que ele leva muito bem nessa direção, ele quer título. Ele fez todo o esforço na Copa São Paulo, trouxe os meninos que estavam no profissional para descer para disputar essa competição. Ele quer o Campeonato Mineiro, sim, porque o Cruzeiro tem essa carência, né? Ele quer título. E aí um resultado negativo pode comprometer esse objetivo no Campeonato Estadual e também pode deixar um clima ainda pior para a sequência da temporada, porque existe uma pressão gigantesca, principalmente para cima do treinador, né? O treinador, ele pega um trabalho muito bem feito pelo Léo Jardim, em que a gente tem falado muito sobre isso aqui. Tem vários jogadores, ô Pedrão, que talvez nem joguem no mesmo nível do que jogaram em 2025, que a gente viu eles jogando mais bola do que eles jogaram durante todas as suas carreiras, né? Com um time que está muito marcado, a verdade é essa, o Cruzeiro é um time que foi muito estudado, né? Porque ele ficou entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro, chegou à semifinal da Copa do Brasil.
Então o trabalho do Tite não é simples. E aí, com mais um resultado negativo, isso pode ter algumas consequências que fogem um pouquinho desse planejamento que o Simões citou, né? E eu concordo. Então tem coisas que são fora do, sabe, que são fora ali do que é o correto, né? Então o Cruzeiro precisa do resultado, o Cruzeiro precisa desse título do campeonato estadual, é uma necessidade mesmo, e por isso que ele vai ter que correr o risco, né? Porque tudo você tá no futebol é aposta. Ele falou sobre isso, né? Ele levantou a mão, fez uma meia-culpa, não, o time podia estar mais jogado. Podia, e podia ter jogador lesionado. Porque por mais que o treinamento... O próprio Mateuzinho, né, Ale? O Mateuzinho foi um lance que não teve... machucou ali. E mesmo assim, tô falando da parte física, ô Pedrão, por mais que o treino se aproxime do jogo, ele nunca vai ser o jogo. Porque no jogo é uma esticada a mais, é um esforço a mais, né? Que você acaba fazendo e que pode comprometer se você não tiver 100% fisicamente. E você não tava. O Tite, se ele coloca o time titular antes, os caras não estavam 100% fisicamente. São apostas. Como ele pode colocar o time amanhã, como vai colocar, e ter algum lesionado, como pode não ter nenhum lesionado, e o time ganhar ritmo pensando no Campeonato Brasileiro, para se recuperar. São apostas que ele vai fazendo, mas nesse momento o Cruzeiro tem que pensar em vitória, em retomada do bom futebol, de confiança. Quer que eu fale uma coisa que o torcedor vai ficar bem bravo comigo? Eu até vou te falar que eu tô pegando até gosto nisso. O time titular do Cruzeiro jogou 6 tempos de futebol, não foi isso? Isso. Contra o Uberlândia, contra o Atlético e contra o Botafogo. 3 jogos. Em 4 tempos, ó. O jogo contra o Uberlândia, um tempo contra o Atlético, o primeiro tempo, e o primeiro tempo contra o Botafogo, ele jogou bem. Então, dos 6 tempos, ele teve esse período em que ele jogou um bom futebol. Contra o Cruzeiro não foi brilhante, mas jogou bem. Merecia sair do primeiro tempo com uma vantagem. Contra o Atlético saiu em vantagem. E jogou bem. E contra o Uberlândia. Então foram 6 tempos de futebol. Você entendeu? Então, assim, é uma pressão gigantesca que você só consegue diminuir com resultado positivo. E aí, o fato de ter nos 2 jogos mais difíceis, né? Porque o Uberlândia é o pior time do campeonato, né? Então, mas contra o Atlético e o Botafogo, será que não faltou foco? Será que não sobrou perna no segundo tempo? Fez um primeiro tempo bom, contra o Botafogo poderia ter... Começou tomando um sufoquinho ali, mais 5 minutos. Né? O pessoal diz, até os 20 minutos. Não, o Botafogo foi 5, 7 minutos ali, depois só deu o Cruzeiro no primeiro tempo. E por centímetros não sairia vencendo, porque toda hora pegava ali a defesa do Botafogo na linha de impedimento. E contra o Atlético também, no primeiro tempo saiu vencendo. E, coincidentemente, nos 2 jogos, o segundo tempo foi apático. O segundo tempo foi não teve aquela entrega que a gente está acostumado a ver esse time do Cruzeiro fazer, e entrega que eu tô dizendo, entrega física, entrega tática, de marcação, de recomposição, de roubada de bola. Então é esse o aspecto. E um outro dilema que o Cruzeiro tá vivendo, né? O Tite deu uma entrevista coletiva, e eu não lembro se foi depois do jogo do Uberlândia, o Pansieri pode até me ajudar nisso, dizendo que o Cruzeiro já tá pronto, vai fazer o que o Jardim já fazia. O Jardim é um treinador, o Tite é outro. O Jardim é um treinador, o Tite é outro. E trabalham de formas completamente... Porcelanatos, pisos vinílicos, louças, metais e revestimentos com descontos de verdade. Pronta entrega, marcas reconhecidas no mercado. É o momento ideal para você renovar, construir ou finalizar o seu projeto com qualidade, estilo e economia. Vem para Santa Cruz Acabamentos e aproveite enquanto durarem os estoques. Avenida Presidente Carlos Luz, 2000 em BH, ou Avenida Prefeito João Dair, 1213 em Lagoa Santa. É o Saldão da Santa Cruz Acabamentos. Já eu vou falar do Betim, hein? Já vou falar do time do Emerson Ávila. Antes, Emerson Pansieri, vamos fugir um pouquinho desse assunto jogo, voltar a falar de bastidor, porque o final da semana foi um tanto quanto agitado nesse sentido, hein, Pansi? Exatamente. Vamos falar um pouco de negociação? E tem a ver, óbvio, né, com o campo e bola também, porque é um jogador que fica na expectativa se vai participar ou não desse duelo contra o Betim. Eu tô falando do Kaique. O que acontece? Vamos lá pra gente explicar aqui, 12h45 marcou o sinal eletrônico. Entre Cruzeiro e Como, tudo praticamente certo nessa negociação. Uma negociação que está mais ou menos estimada em 2,5 milhões de euros. Quase tudo certo dessa operação da venda do jogador. O que precisa ser acertado agora é como... Não é como não, é como time, tá? Nossa senhora. É como vai fazer, entendeu? Eita. Aí a língua portuguesa, ela fica daquele jeito. A maneira, acho que fica melhor usar essa palavra, a maneira do como fechar com o Kaique, é o que tá pegando, né? Então, o jogador não viajou pra Itália, né? Tá em Belo Horizonte, tá pronto aí pro treino, tá pronto pro jogo, tá pronto pra ser utilizado, mas essa negociação pode acontecer ainda hoje. Ela pode ser sacramentada ainda hoje, e aí o Kaique deixaria a partida contra o Betim, porque teria que viajar, fazer exames médicos, enfim, tem todo aquele procedimento normal de uma negociação. A janela italiana vai fechar na segunda-feira, Pedrão. Então, vamos aguardar, vamos continuar observando essa história, essa negociação. Falta essa parte importante da história que a gente vem falando aqui desde a última quinta-feira, né? Que é resolver com o Kaique. Resolvendo com o Kaique,
aí não tem jeito. Colocar algumas centenas de milhões de reais no Cruzeiro, nesse processo de transformação de SAF. E eu entendo o lado do torcedor que quer mais, mas os caras outro dia mesmo contrataram um gesto por 27 milhões de euros. Então, assim, eu venderia. Tá? Venderia o Cauã Prato, venderia o Kaique, só pensaria numa reposição melhor, um jogador que tivesse um poder de marcação melhor do que o Cuiabano, que foi o nome que eu vi. Mas eu acho que, assim, essa história... O grande desafio é você conseguir repor. Esse trabalho de captação de jogador para você poder repor. Mas, tipo, 30 milhões no Caio Jorge de euros, eu teria vendido na hora. O terceiro colocado no grupo B, o Betim, 6 pontos, treinado pelo Emerson Ávila. Faz sua estreia contra o Atlético na Arena MRV, empata por 1-1, mesmo placar do jogo contra o Uberlândia lá em Betim, aí venceu o Norte e perdeu para o RT. E depois, empate contra o Atlético no último domingo, foi a partida do time do Emerson Ávila, que tem o Eric Salles e também o Maicon Rangel como os artilheiros, 2 gols cada. Uma possível escalação de Jori, Riquelme, Jean Rodrigues, João Fur e Pedro Henrique, Mitikov, Vitinho, de Emerson e Vitor Mafra, Eric Salles e João Magno. Lembrando que no ano passado houve um empate, placar de 1-1 entre Cruzeiro e Betim no Mineirão, jogo que causou a demissão do Fernando Diniz. Murilo, Francisco, Misson, Júnior apita, Celso Luiz da Silva e Magno Arantes Lira serão os assistentes, o Michel Patrick Costa Guimarães no VAR para esta partida na Arena Urbissan. Pansieri fechando o Cruzeiro. Pra arrematar a história do Kaique, se ficar, aí óbvio que vai ter aquela famosa renovação, né? Isso aí é uma coisa que pode acontecer com a ideia do jogador ter alguma valorização, algo no sentido a esse respeito, né? Dele ter aí uma valorizada salarial. Mas vamos esperar, tem ainda o sábado inteiro pra romper, pra ver se ele vai viajar pra Itália, se ele vai pro jogo amanhã. O Cauã Prates, de qualquer maneira, tá de sobreaviso, mesmo praticamente negociado. E aí uma ideia do Cruzeiro é subir o garoto William, lateral esquerdo, que está na base, né? Disputou agora a Copa São Paulo, foi campeão da Copa São Paulo, chegou a estar no grupo também do Cruzeiro, que fez aqueles 2 jogos iniciais do Campeonato Mineiro com o time alternativo, né? Com alguns meninos da base. Então, esse garoto tem tudo também para subir naquela lista que nós trouxemos ao longo da semana. Murilo Hickman, enfim, Vitor Lamounier, essa galera toda que tá subindo pro time principal também deve ter o William para compor esse grupo do Cruzeiro. Ô, Pedrão. Boa, Pansieri, pouco mais de 3.700 ingressos, né, colocados à disposição para a torcida do Cruzeiro, pouco mais de 300 ingressos, 10%. Essa polêmica que teve aí na semana, mas vai ter 2 torcidas lá na Arena Veracruz amanhã em Betim. Última pausa, aliás, última não, penúltima pausa do Rádio Esportes deste sábado, 12h51. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!